Imagine você sentado à mesa, com um guardanapo, talheres bem dispostos sobre a mesa, uma taça de vinho, e no seu prato tem uma bela porção de bosta. E você vai comer aquilo agora. O assunto que eu vou tratar hoje é mais nojento do que isso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Espero que você esteja bem, mas se não estiver, chegou a hora de ficar. Porque vou trazer para você mais uma dose de sanidade mental. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque o que eu vou falar hoje é sobre uma pandemia bem pior do que a Covid. Uma pandemia mundial que atravessa gerações e que, na nossa geração, se encontra mais poderosa, com um poder de dano 1000 vezes mais elevado. Vou falar hoje sobre vício em pornografia. É um assunto que muitas pessoas já falam, é um assunto que está sendo bastante comentado e eu vou trazer aqui a minha visão, tá? Isso aqui não é um testemunho de um ex-viciado, não é, enfim, né, nada do tipo, também não vou vir aqui falar que é pecado e etc, e etc. Quero trazer aqui mais uma conscientização a respeito disso. 99% dos homens e o número de mulheres que se encontram viciadas em pornografia está crescendo, tá, numa velocidade muito, muito, muito grande. Está quase que equivalente ao número de homens quando se trata de porcentagem, e é algo que é extremamente danoso. Tá? Então, provavelmente, você que está vendo, se não for um viciado, em algum momento da sua vida já foi, e se não foi, eu espero que não seja. Provavelmente o seu pai consome, o seu irmão, seu primo, o seu tio, e o seu professor. Praticamente, sei lá, meio mundo, mais de metade do mundo consome pornografia, porque hoje é uma coisa que foi dada como normal. Facilmente você encontra na internet sexólogas falando que é de uma extrema necessidade para você se conhecer, você tocar o seu órgão genital. Agora, imagine o tamanho do cérebro, da massa cinzenta da pessoa que escuta isso e tem isso como verdade. Para mim conhecer, eu preciso tocar a minha parte íntima. Não faz o menor sentido. Então, isso já é um sinal de que a própria pornografia e o próprio ato de masturbação já te deixou burro, já comeu o seu cérebro, se você acredita nisso, se você em algum momento acreditou nisso. Mas, enfim, a gente está no Brasil, onde essa coisa se propaga numa velocidade absurda e as pessoas que estão inseridas diretamente nesse meio, ou seja, os atores e as atrizes, eles vão em programas de televisão e falam abertamente sobre isso, sem nenhum problema, sem nenhum tabu, como se fosse a coisa, olha, a mesma coisa de eu falar, tô tomando um café enquanto gravo um vídeo. Eles vão em programas, bem, programas de pessoas também não tão inteligentes assim, e falam a respeito, né, desse assunto. André Surak, por exemplo, estava num programa de televisão com o seu filho, que filma ela em cenas, né? Então, o filho dela é o responsável por segurar a câmera e enquadrar a bunda da mãe dele de forma totalmente proporcional, né, à câmera. Então, o filho dela é o que fala para ela: ô mãe, essa cena não tá boa. Vamos repetir você chupando o peru desse homem de novo. É o filho dela que fala com ela: mãe, empina mais a sua bunda, porque esse ângulo não ficou bom. Então, esse é o cenário do Brasil. E eles vão na televisão e falam sobre isso como se não fosse nada. Como se fosse um assunto mais trivial. Uma conversa de bar. A própria André Surak, que não satisfeita em
ter o seu filho filmando-a, ela ainda grava tendo relação com seu filho. 1000 vezes comer o prato que eu citei no início do que ter que ouvir e falar sobre isso. Mas que se trata de uma realidade e que, de alguma forma, as pessoas que ainda possuem um grau de sanidade mental têm que vir falar sobre os malefícios da pornografia. Então, a própria Andrei Surak, que não satisfeita de gravar com o filho, gravou com o pai, com o cunhado, com a irmã, com o ex-namorado, enfim, com todo mundo da família. Só que qual é a real consequência de uma pessoa que é viciada em pornografia? Além da a pessoa, ela perde a sensibilidade quanto pessoa. Eu conheci um cara uma vez que era viciado em pornografia. Ele era tão viciado, que ele chegou num nível de que as mulheres que faziam propaganda na revista da Avon, ele sentia a necessidade, né? Ele olhava para aquela mulher que estava ali só passando um rolão debaixo do braço e queria, né, fazer ali, porra, rasgava a folha, ia para o banheiro, né? Então, é um vício que é extremamente absurdo e ele acaba com a dignidade da pessoa. É, não se trata mais nesse meio pornográfico se, na verdade, nunca teve, né? Mas hoje mais ainda, se é uma questão moral ou não. Não é uma coisa do tipo, olha, isso é certo ou errado? Essa pergunta nem sequer passa na cabeça dele, nem de longe. A pergunta que eles fazem é: quanto que está pagando? Paga bem ou não paga bem? Essa é a pergunta que eles fazem. A própria André Surak, ela fala que ela gravou com o filho dela a pedido dos consumidores do conteúdo dela. O pessoal já estava tão doente que começou a pedir ela para gravar com o filho dela. Agora você imagine, esse pessoal que pediu isso, que pedia com que ela cometesse incesto, que é crime, é o pessoal que tem filha, é o pessoal que tem irmã, é o pessoal que tem sobrinha, que tem neto, consumindo pornografia e pedindo para que a mulher gravasse com o filho dela. Se você fizer uma busca nos Xvideos, que é o site pornográfico talvez mais conhecido, pai e filha, existem centenas de milhares de vídeos assim. Se você fizer uma pesquisa, um neto com a avó, qualquer tipo de pesquisa que se relacione com incesto, são milhares de conteúdos produzidos sobre isso, são milhares de visualizações, são milhares de pessoas que pedem isso e que estão, bem, no nosso meio. Então, é uma coisa da qual a gente deveria tomar cuidado e eu fico assim, verdadeiramente agoniado, angustiado, bem, meio que uma certa insegurança, né, sem saber, enfim, né, com que tipo de pessoa você deixa ter contato com seu filho, principalmente se você tem uma filha mulher. É óbvio, se a filha ela é uma mulher, mas se você tem uma filha, o cuidado deve ser redobrado. Enfim, é lastimável o cenário que a gente vive hoje, quando se trata disso, né? Outro ponto, existe uma correlação entre países com mais índice de prostituição e países que têm ah, filhos que foram abandonados, sobretudo pelos pais, né? Existe uma correlação
entre isso. Países com um nível de prostituição mais alto e países com um nível de abandono mais alto. Não necessariamente toda pessoa que foi abandonada pelo pai, ela vai se ingressar nesse meio da pornografia. Mas o que os dados apontam, e foi uma pesquisa rasa que eu fiz, de fato, é que existe uma correlação. Né? Então, bem, veja que ter o pai, saber quem é seu pai, não é a mesma coisa de que ter um pai presente. De ter um pai que vai te aconselhar, de ter um pai que vai te orientar, de ter um pai que vai te proteger, cuidar de você, enfim. A própria Nessurá, que teve pai, ela sabe quem é o pai, mas ah, talvez até por conta do pai dela, ela foi inserida nesse mercado. É porque ela gravou com o pai dela grava isso também, o pai dela tem OnlyFans, o filho tem, ela tem, enfim. É um sururu na casa de Noca. Mas o fato é, a pessoa que é viciada, bem, ela não consegue ter uma relação saudável com mais ninguém da sociedade, porque ela vai começar a desejar fortemente toda e qualquer mulher que, que passa perto dele, que convive com ele. E vice-versa, a mulher também, que é viciada nisso, vai começar a desejar, a imaginar, a formular milhares de coisas na sua cabeça por conta do vício em pornografia. Então, o convívio social, ele deixa de existir, deixa de existir no sentido humano da coisa. Uma relação humana de pessoa para pessoa deixa de existir. Moralmente, a pessoa ela fica angustiada, a pessoa ela sente um vazio, porque no fundo ela sabe que aquilo é errado, mas ela não consegue parar com aquilo. Esse é o vício. O vício ele faz isso. E esse tipo de vício, ele vai em uma crescente, ou seja, a pessoa ela começa a ver vídeo de mulher com homem, depois o prazer já não é mais o mesmo e ela precisa de uma quantidade de dopamina maior. Então ela vai para uma coisa mais radical e ela começa a ver homem com homem, mulher com mulher, mulher com anão, sete homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. E isso só vai aumentando o nível porque a dopamina ela vai pedindo para ser maior e maior e maior e maior. E aí acaba em zoofilia, que é relação com o animal, e a pessoa começa a sentir atração por aquilo, e por fim a pessoa acaba é, caindo sei lá, no mercado negro disso e começa a consumir conteúdos de fato pesado, que começa a envolver adolescente, começa a envolver criança, enfim. E, por último, em alguns casos, não poucos, as pessoas acabam se suicidando. Centenas, milhares, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar atores pornográficos, de filmes pornográficos que acabaram se suicidando justamente por conta da vida que levava. Ó, pessoal, isso é uma coisa totalmente escrota. É uma coisa totalmente, sabe, que revira o estômago você pensar nisso. Você está usando uma outra pessoa para sentir um prazer que, segundos depois de encerrar, você vai se arrepender profundamente. Veja, nós chegamos a uma situação no Brasil que a pessoa ela ir em rede aberta e falar sobre incesto, que o filho dela grava ela e que ela teve relação com o filho dela e publicar isso e vender isso,
nós chegamos no estado em que as pessoas têm isso como normal. Veja, isso vira um burburinho aqui, outro ali, mas depois logo se apaga, ninguém mais lembra, enfim. Sendo que incesto, ele é crime já há muitos anos. Mas se uma mãe, ela tenta educar o seu filho em casa, ela sofre perseguição, né? Se uma família quer ter muitos filhos, começa a ser meio que repudiado, ter olhar torto, enfim. Mas uma mãe que vai em programa aberto, falar que teve relação com o seu filho, bem, o Ministério Público não vai atrás, ah, mas o cara é de maior, enfim, cara, mas é crime, tá? E veja, não é só a questão de ser crime ou não. Por vários motivos, o incesto ele é proibido. Veja, ah, aumento de risco de doença genética, né? Então, tenho aqui alguns pontos sobre isso. Impacto psicológico profundo, ah, então, dependência emocional. Cara, então assim, dá ânsia, né? Dá nojo falar sobre isso. Mas, cara, se você consome isso, você é mulher, você, não sei, se você é uma pessoa que consome esse tipo de coisa, para, para, beleza? Você consegue parar do dia para noite. Se você conhece alguém que consome esse tipo de coisa, envie esse vídeo para ele, tá? Para ele ter consciência do tamanho do buraco que é isso. Não é normal, não é normal a pessoa se masturbar. Isso não é fonte de autoconhecimento, porra. Você não vai se conhecer enfiando um consolo, enfiando uma garrafa no seu rabo. Tá? Você não vai se conhecer esfregando o seu saco 3, 4, 5 vezes ao dia, vendo uma televisão, vendo um vídeo. Você não vai se conhecer dessa forma. Não é assim que você se conhece. Entendeu? Há meios mais seguros e há meios mais adequados para isso. Tá? Chega de consumir esse tipo de coisa. Pô. Isso aí está acabando com sua vida. Tá? Isso só vai escalar para uma coisa maior, mais terrível, mais profunda. Chega. Tá? Esse assunto, ele, de fato, ele dá ânsia, ele dá nojo, 1000 vezes comer um prato de fezes, tá? Tomar um vinho de R$ 20, do que pensar, do que falar sobre isso também. Tá? É um vídeo pesado, um pouco pesado, tá? Então é um vídeo mais de conscientização, para você saber o tamanho da desgraça, de fato, do qual a pornografia te joga. E é, as pessoas, elas se matam por conta disso, né? Cometem, tiram a própria vida por conta do mercado, que só cresce, que suga de fato a pessoa. Tá? Essa é a palavra. A pornografia, ela suga a pessoa. Ela te deixa totalmente vazio, totalmente vazio. Você não é mais humano, tá? Você é humano na aparência, mas por dentro, no seu comportamento, você virou um animal qualquer. Você não vai conseguir ter um relacionamento saudável. O que mais tem são mulheres casadas que têm marido viciado nessa porcaria. O cara não tem mais interesse na mulher dele, porque a mulher dele é gordinha e a mulher do vídeo é bonitona, e ele não consegue olhar para a mulher dele e sentir atração.
Ele começa a comparar a mulher dele com a mulher do vídeo. A mulher que é viciada começa a comparar o marido dela com o cara do vídeo. Esse é o fundo do poço. Então, tá, rompa com isso, pare com isso. Tá? Pense nessas coisas que eu falei, veja a gravidade disso. Tá? Envie esse vídeo aí para o seu namorado, seu amigo, para qualquer pessoa que você saiba que precise ver esse vídeo. E é isso. Se inscreva no canal. Tá? Os outros vídeos que virão não vão ser tão nojentos, pesados quanto esse, mas é uma coisa que eu precisava falar aqui, porque é algo que vem crescendo com o tempo e as pessoas estão banalizando isso, estão tornando normal, mas não é normal. Não é normal ser viciado em pornografia, não é normal sentir atração por uma pessoa que está, uma pessoa que é fictícia, está lá na tela, aquilo é tudo combinado, aquilo não é sexo real. Ninguém fica tendo relação sexual por 2 horas. Aí o cara que é viciado vai numa lanchonete, a mulher atende ele bem, é super educada, e ele acha que ela está querendo dar para ele. A mulher que é viciada, o cara do iFood chega para entregar o lanche, ela acha que vai acontecer igual no filme, vai chamar o cara para entrar, e enfim. Né? Não é assim que funciona. Né? Então para com essa palhaçada, né? Vira homem, vira mulher, vira gente, e é isso, pessoal. Tá? Sinto muito em ter que fazer esse vídeo, mas, enfim, alguém tem que rolar na lama, não é? Até o próximo vídeo.